Hoje eu quero falar da minha experiência com Deus. Certa feita, na época da pandemia, eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida. É uma das fases mais difíceis que eu passei. E naquele momento eu me senti desamparada, sozinha, sem ninguém. E foi um período que naquela época da pandemia, né, no começo, em que fechou o comércio, então a gente recebia muito pouco, e eu ainda peguei o Covid, fiquei um mês, fiquei ruim, muito ruim. E nesse período a gente já não podia ter contato, né? Não podia ir em reuniões e nada. Eu me senti muito sozinha e com aquela turbulência de preocupações que eu estava passando. E são coisas assim, de ter dinheiro, de como pagar um aluguel, de como que eu ia fazer a despesa. E eu com 2 meninos em casa, morando sozinha com eles. E aconteceu que eu fui despejada do local por falta de pagamento, né? E nesse período, que foi uma cerca assim, de 1 ano, foi muito complicado para mim, sabe? E aquele momento assim de não ter as coisas para comer em casa. Então eu passei um momento muito complicado, muito mesmo, assim, sozinha. E chegou uma fase assim, sabe, de falar: Senhor, o Senhor me abandonou. Senhor, eu desde pequenininho, o Senhor é comigo, o Senhor me abandonou agora. Eu ficava assim, falando assim, eu questionava assim para Deus. E Deus, Ele silenciou. Deus, Ele silenciou total. Mas quando eu cheguei no meu limite de não querer mais trabalhar, eu não queria mais sair, eu não queria ver ninguém, eu não queria fazer mais nada, eu não queria ver mais ninguém. Eu achava que a minha vida não tinha mais sentido, eu não tinha alegria, eu trabalhava, eu não dava conta de manter meus filhos, de manter, né, a despesa. Para que trabalhar se eu não estou conseguindo pagar a despesa? E aí fiquei sem trabalhar por 3 dias. Na verdade, depois eu fui afastada. Mas eu fiquei faltei 3 dias consecutivos. E nesse intervalo desses 3 dias, eu sempre fui uma pessoa assim, por mais dificuldade, por onde eu tivesse, por mais profundo fosse a dificuldade, eu ainda tinha uma fé lá no fundo que Deus, Ele ia pegar pelas minhas mãos e me erguer. E neste momento, eu com aquela sensação assim: Senhor, me colhe, porque eu não estou dando conta mais. Sabe aquele momento que você chega e fala assim: eu não aguento mais, Deus me leva porque eu não consigo mais, porque eu não consigo, eu não dou conta. E foi neste momento que eu, dentro do meu quarto, eu liguei a televisão e eu coloquei no canal no YouTube, coloquei assim: culto ao vivo. E aí tinha uma moça, ela chama... me fugiu o nome dela agora. E essa moça, ela estava fazendo uma oração, ela estava falando de Deus e falando que Deus estava mandando ela dizer para algumas pessoas. E depois eu vou colocar o nome dela aqui embaixo. Eu agora esqueci. E aí Deus usou essa pessoa e falou assim: tem uma pessoa que entrou aqui nesta live já sem expectativa, sem alegria, sem expectativa de vida,
E Deus manda dizer para você que Ele é a providência. Então, quando eu ouvi aquilo, eu sabia que era para mim. Eu tinha certeza que era para mim. E aí eu sentei na cama, porque eu estava ajoelhada, eu sentei e olhei e vi aquela mulher falando e foi falando que Deus em 3 dias, que era para eu contar 3 dias, eu recebi com tanta fé que eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Não era aquela mulher, era Deus. E aí passou o primeiro dia, passou o segundo, quando foi no 3º dia, surgiu uma pessoa do jeitinho que Deus falou que ia mandar, da forma que Ele falou. E aí, essa pessoa, ela, como que eu vou te dizer? Ela foi o anjo que caiu, que Deus colocou aqui na terra para me ajudar. Ele fez tudo, pagou tudo, me tirou daquele lugar, me colocou em outro lugar e foi fazendo um monte de coisa. E Deus falou que para ele, vai, que é que Deus tinha uma missão com este varão comigo. Ele era um pastor, ele é um pastor. Então eu recebi com tanta fé aquela palavra, porque eu tinha certeza. E hoje eu agradeço muito, muito, muito pela vida dessa pessoa. Eu agradeço demais, eu oro, peço a Deus para abençoá-lo, para devolver infinitamente mais para ele, né, do que ele fez para mim. E quando ele terminou, ele falou assim: agora sim, eu terminei a missão que foi me dada. Gente, é só para quem tem fé, é só para quem acredita que Deus, Ele faz milagre. Eu estou dizendo isso para vocês porque às vezes tem mensagens que as pessoas às vezes não acreditam, né? Porque a internet anda muito poluída realmente, mas Deus fala, quando Ele quer falar, Ele fala. E onde entra a nossa fé de receber aquela palavra. Não adianta você ir no culto, você ir na sua igreja e você não receber, né, a palavra do Senhor, porque é a palavra que nos liberta. A fé de ouvir a palavra do Senhor, a fé, gente, eu digo para vocês que é a fé. Sem a fé não tem como. E hoje eu estou aqui, minha vida totalmente transformada, totalmente diferente, que depois eu conto para vocês em outra oportunidade. Mas eu digo para vocês, não desista,